na página tal. Essa página tal, ele vai direcionar para um endereço e aí ele vai fazer uma requisição, o navegador faz uma requisição para o IS. IS, qual é a página inicial desse cara aqui? E aí o servidor, tá, monta isso como sendo um HTML, uma página ASP, tá, e entrega para o navegador. O navegador, de sua vez, ele vem e renderiza, ou seja, monta aquela página, tá, com informações de HTML por baixo, JavaScript, que é para dar dinamismo nessa página, CSS, que é o que cuida de toda a parte de layout, de letra, formatação, fontes, enfim. E você tem também o Ajax, que é o que faz com que você tenha uma parte apenas daquela página sendo atualizada. Tá? Então, esses 4 elementos, eles compõem a base de uma programação web. Quando a gente fala que você está rodando algo do lado do cliente, quando você pega o G20 e ali você coloca, eu tenho uma ação do lado cliente e eu tenho uma ação do lado servidor. Quando eu falo que é uma ação do lado cliente, ele somente tem acesso às informações que estão disponíveis no navegador. É aquilo que foi entregue pelo servidor para montar aquela página. Então, são aquelas informações que ele tem disponível. Quando eu trabalho com uma informação do lado do servidor, aí sim eu tenho acesso ao banco de dados, eu posso fazer processamentos a nível de banco de dados e tal, enfim, é algo um pouco mais completo. Porém, é de extrema importância vocês entenderem que trabalhar com JavaScript é mais rápido, porém é menos seguro. Porque como o servidor entrega essa informação lá para o navegador, tá? O navegador ele tem os modos de depuração. Então você consegue visualizar o código que está sendo executado no navegador, ok? Então, por exemplo, Paulo, esse código que você disponibilizou aqui para gente, ele é apenas um exemplo de como que você vai consumir essa API, tá? O que que vem a ser uma API? Uma API, ele é uma forma que foi criada para sistemas se comunicarem sem uma interface gráfica, tá? Então, imagina que o sistema que o Paulo está fazendo, que é um sistema que vai ser, pelo que ele disse, de algo para a Secretaria da Saúde, tá? E aí ele vai precisar disparar uma mensagem para um WhatsApp lá do paciente lá, para poder passar alguma mensagem para ele, ok? O que, que a API faz? Ele fica escutando, né, um comando qualquer. Nesse caso, o comando que está sendo efetuado é um post, tá? Ali, ó, URL for request post. Então ele está simplesmente dizendo o seguinte: olha, envia esse cara. Que cara? Para o telefone número tal e a mensagem Hello Andrew, por exemplo, certo? Então, isso é algo que é pura e simplesmente um teste, é um caminho que você vai ter que seguir. Porém, é recomendado que a montagem disso seja feita pelo servidor, para que você possa ter um nível a mais de garantia e de segurança. Senão você vai expor informações, por exemplo, como a informação do token, certo? É uma informação que deve ser protegida. Então são questões aí que vocês precisam entender lá da base, para a partir daí a gente conseguir fazer escolhas, né, mais seguras em relação a que tipo de ação você vai tomar do lado do cliente ou do lado do servidor. Não é simplesmente um código JavaScript que está sendo executado aí. Tá? Na realidade, o que você está fazendo aí é um consumo de uma API. Ou seja, a comunicação de um sistema com outro sistema que, por não ter uma interface gráfica, eles trabalham através de mensagens que são pré-definidas, ok? Então eles estão usando ali, por exemplo, o tipo do conteúdo. Qual é o tipo dessa mensagem? É o tipo JSON. Tá? O que, que vem a ser o JSON? O JSON é um formato de mensagem. Tá? O JSON não tem nada a ver com JavaScript e não tem nada a ver com jQuery. Tá? Então, JavaScript é a linguagem que é executada na web amplamente, tá? Basicamente
quase todas as páginas que você for ver na internet, você vai ter essa trinca. HTML, JavaScript e CSS. Isso daí se tornou base na internet há muitos anos. E aí, a linguagem JavaScript, ela começou a ter uma série de facilitadores e começou a ter uma série de utilizações. Então, quando se fala em JavaScript, você fala, por exemplo, no jQuery. O que vem a ser o jQuery? São, vamos dizer assim, funções agrupadas para poder facilitar a utilização do JavaScript. Mas nada mais, nada menos do que são códigos JavaScript. É como se você fosse usar uma biblioteca. Tá? Imagina que você tem ali uma biblioteca com comandos para te facilitar. Então você vai ali e aponta, né, o jQuery e começa a utilizar o jQuery. Mas é o mesmo conceito. Ele está carregado no navegador, ele está disponível para ser exibido e tudo mais. Agora, quando você fala em JSON, o JSON, ele hoje na web é tão utilizado que basicamente ele acabou com a comunicação através de XML. Até algum tempo atrás, quando se trocava arquivos, quando se trocava mensagens pela internet, se utilizava o formato XML, tá? Agora não se usa mais, se usa o formato JSON, porque o JSON ficou mais enxuto, menos verboso, e então é muito mais leve para você poder transitar na internet. E ele gradativamente veio substituindo o XML. Ainda hoje você encontra web services, APIs, que ainda oferecem as duas opções, uma mensagem no formato JSON ou até mesmo no formato XML. Porém, o JSON hoje é amplamente assim, ganhou assim, mas faz uma comparação mais ou menos com o Internet Explorer da Microsoft e o Chrome. Né? O Chrome veio devagarzinho, devagarzinho, tomou o lugar e acabou com o Internet Explorer. É mais ou menos isso que está acontecendo com os dois formatos, XML e JSON. Tá? Então o JSON é amplamente utilizado e é o que deve ser utilizado hoje. Então essa mensagem que aí está, ela é um consumo de uma API para fazer um envio de uma mensagem. Isso pode ser feito de diversas formas. Você tem como fazer isso no GVince? Com certeza. Nativamente, não. Tem que ser feito via código. Pode ser feito o código direto do lado do cliente e pode ser feito o código do lado do servidor. Aí vai depender justamente da melhor maneira, da escolha, né? Que a empresa vai, o seu cliente vai querer tomar e você também como desenvolvedor. Falei demais, eu sei, quero saber se eu consegui explicar ou se eu gerei mais dúvidas do que explicações. Preciso da resposta de vocês. Sim, Eric, essa tua explicação está bem clara, está bem, para mim, eu acho que para todo mundo aqui, né? Certo? E, e eu tenho aqui um exemplo que é muito parecido, tá? E se o Paulo quiser pelo menos dar uma olhada, depois, Paulo, tem lá nos nossos projetos, tá? Tu pode dar uma olhada lá. Isso. É que, na verdade, Paulo, o que o Eric estava comentando ali, tá? Tu tem que ver o que tu vai precisar para enviar essa informação, tá? Certo? Que pode ser mandada via JavaScript ou via C Sharp, tá? Certo? Mas eu vou te dar um exemplo aqui para te poder dar uma estudada. Vou te mostrar um exemplo aqui, uma aula que a gente já fez, tá? Eu vou mostrar agora aqui e é muito parecido com o que tu mostrou ali, certo? Na verdade, a gente já fez essa aula há muito tempo. Então, dá uma olhada aqui, tá? Que aqui, ó, a gente faz aqui no, esse projeto está liberado ali para todo mundo acessar, tá? É o projeto aquele que a gente usa, é, que eu uso aqui para testes e é o projeto da aula, né? Certo? Aqui na tabela de clientes, tá? Eu botei dois botões aqui para fazer pesquisa por CNPJ, tá? E uma das pesquisas, a gente usava o JavaScript. Deixa eu só ver qual que é aqui. Acho que é o botão 15 e o botão 12. Deixa eu ver aqui. Botão 15, tá? Então, nesse botão 15 aqui, ó, esse botão 15 aqui,
Quando tu clicasse aqui, ele ia acessar o que aqui? Tá? Ó, ele também, ó, jQuery, tá? Chama jQuery aqui, tá? Ó. Tem JSON aqui, ó, tá vendo? E eu vou lá lá nesse site aqui, ó, e eu faço um get lá e busco o CNPJ, tá? E trago, eu poderia buscar o CNPJ, né? Eu vou informar o valor do CNPJ. Pode ver que aqui no CNPJ, ó, eu estou dando um replace. Ô, Regis, Oi. você não compartilhou a tela, cara. Ê! Barbaridade! Barbaridade, rapaz. Achei que estava compartilhando a tela, rapaziada. Então tá bom. Aí, ó. Estão vendo a minha tela agora? Tá. Então, olha só, vou voltar de novo aqui a explicação. Tá, beleza. Desculpa aí, pessoal. Tá. Então, o que eu estava falando para vocês? Ó, eu tenho essa tela aqui, ó, que é uma tabela de clientes, tá? Então, aqui na tabela de clientes, o que eu tinha? Aqui são dois testes que foi feito, tá? São dois exemplos, tá? Certo? Eu vou mostrar esse aqui do botão 15. Eu digitaria o CNPJ aqui, ó, tá? Digito o CNPJ aqui, Rádio Textbox 3, e clicaria nesse botão. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui no JavaScript, tá? Vai buscar o valor do CNPJ lá do campo. No meu caso aqui, eu estou dando um replace. Por quê? Porque esse código aqui, que é a URL que eu vou acessar para buscar informação, ela necessita que o CNPJ não tenha nem barra, nem ponto, nem traço. Seja um número inteiro. Como é que eu sei disso? Bom, que a gente fez testes, tá? A gente acessou, tu tem condições de acessar isso aqui via browser ali, e eu fiz os testes e a gente viu que para passar tinha que não ter a barra, o ponto. E como eu trazia tudo para a tela, eu tive que fazer esse replace aqui, ó, tá? Para tirar tudo. Então ele vem limpinho, o CNPJ vem limpinho aqui, e aqui, ó, eu faço, né, certo? Eu faço aqui, ó, um Ajax, faço um get dessa URL aqui. Então, nesse caso aqui, eu estou lendo, tá, de uma URL. Eu passo o endereço da URL junto com o CNPJ, tá? Do tipo JSON-P, tá? Aí, essa função, eu criei uma função aqui, data, que ele pega esse valor que eu passei aqui, né? Porque isso aqui ele cria uma espécie de um banco de dados lá, tá? Nessa tabela aqui. Eu poderia buscar mais informações, ó. Tem muito mais informações que eu poderia buscar, mas eu queria só o CNPJ, então ele trouxe só o CNPJ, tá? Eu poderia trazer outras informações que tinha lá, certo? Então, esse exemplo aqui é um exemplo de buscar informação, tá? Eu não sei, ó, pode ver que aqui embaixo, ó, eu busquei, aqui, ó, tá, não busquei só o CNPJ, eu busquei o nome, depois aqui embaixo busquei o logradouro, mas como é que eu sei de tudo isso? Porque quando eu fiz essa pesquisa aqui, ó, tá, via URL, ele me trouxe lá todas as informações que eles tinham disponível, tá? E aí é fácil de pegar elas e formatar para trazer para a tela para essa tela aqui. Então, nesse exemplo aqui, é um exemplo de leitura. Talvez te ajude, Paulo, para te montar, né? Porque tu vai ter que saber como é que tu vai mandar essa informação, tá? Certo? Alguém aí tem alguma coisa? O Eric quer fazer um comentário também? Ô, Regis, desculpa, que eu estou preparando um exemplozinho aqui, que eu quero complementar essa informação do como funciona e como que fica exposto a parte do JavaScript. Daqui a pouquinho eu já mostro para vocês. Opa, é que eu desliguei o fone aqui. Eu vou ver se eu acho mais um exemplo aqui. Eu acho que tem mais um aqui, também é parecido com esse aqui. Também usa. Deixa eu ver. Não, não é nessa tela aqui.
Esse aqui é só o CNPJ. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu achei que eu tinha mais um exemplo aqui, mas eu acho que... Deixa eu só ver uma coisa. Pesquisa CEP. Deixa eu ver. Eu não me lembro se esse aqui também foi feito via... Não, esse aqui foi feito no servidor. Tá? Também pode ser um exemplo para ti, Paulo. Também faz um consumo, tá, de uma URL. Tá? Deixa eu pegar aqui, on-click, server eventos. Tá? E aí tu também pode pensar do outro lado, a nível de servidor, que é aquilo que o Eric falou. Depende da situação, tu vai analisar qual que é o melhor. Ou porque o JavaScript sempre deixa expostos os dados. Então, é um pouco perigoso tu passar informação via JavaScript. Tem que saber o que fazer a nível de JavaScript. Então, aqui, aqui também tem um outro exemplo, ó. Também usando C Sharp, para o mesmo conceito lá do outro lado, em vez de... Lá eu só usava JavaScript, aqui eu uso C Sharp, tá? Mas é o mesmo processo, tá? Bem parecido com o outro. Tá? O objetivo é o mesmo, buscar fazer pesquisa via CNPJ na Receita. Tá? Ó, pode ver que aqui é um pouco diferente, né? A formatação dos campos e tal, mas é a mesma coisa, ele vai buscar uma informação numa URL. Tá? Deixa eu pegar o outro exemplo aqui. Ó. Isso aqui tudo faz parte do mesmo processo lá de cima. Tá? Aqui, ó. Deixa eu ver... Aqui, ó. Esse exemplo aqui, Paulo, é muito parecido com aquele do JavaScript, é isso que o Eric falou. A decisão é tua, qual que tu vai querer fazer. Ó, aqui, em vez de eu estar fazendo via JavaScript, eu estou fazendo via C Sharp. Tá? A mesma coisa, ó. Lendo, tá? Uma URL. Tá? Só que aqui no caso, nesse caso aqui, tá? Esse site aqui, ó, ele me traz a informação no formato XML. Então, eu tenho que ler conforme um XML. Então, eu leio como se fosse um XML, tá? E também, se tu olhar aqui, ó, é o mesmo conceito lá do outro, ó, tá? Eu estou aqui também, de novo, tirando traço, barra, ponto e qualquer outra coisa, tá? Estou dando um trim aqui no final, tá? Então, eu estou limpando o valor que está passando lá no campo, tá? Estou buscando o valor, CNPJ, e estou de novo, ó. Só que agora, no caso, eu estou usando um outro conceito, tá? Que eu estou lendo o XML, ó, data get XML, né? Se tiver alguma informação lá dentro, ele vai trazer. Se não, ele vai dar que não existe, vai colocar zero lá nos valores. E aqui ele está buscando, ó, ds get elemento, ó, tag name, tá? Aqui eu estou lendo um XML, tá? Usando o conceito de XML document, nesse exemplo aqui, tá? Então, Paulo, dependendo da situação, tu vai usar um jeito ou outro, tá? Aí tu vai ter que dar uma estudada melhor também na tua, vamos dizer assim, no que tu realmente precisa, tá? Eu não tenho nenhum exemplo para isso que tu está querendo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Só até dar uma olhada melhor no que tu escreveu aqui. Pode ver que aqui está dando um send, ó, certo? Lá eu estava dando um get. Aqui tu está dando um send. Está mandando a informação. Tá? Aí, sugiro isso, dá uma analisada, dá uma vista, dá uma olhada no material que a gente te passou aí. O Eric está agora preparando alguma coisinha a mais lá, talvez ele tenha alguns outros exemplos, tá? E ele vai passar aí para ver para passar para nós aí, certo? Já está no ponto aí, Eric, ou dou continuidade aqui? Pode seguir aí que eu tô melhorando aqui o negócio. Beleza. Paulo,
Pode escrever aí, o que que tu achou, o que que tu acha? Deu mais ou menos agora para entender um pouquinho melhor essa ideia aí do que tu precisa? Beleza, o Eric ele vai preparar algum outro documento ali que eu não sei bem qual é que é, né? Certo? Mas é isso que foi falado, tá? Vai ter que usar o servidor. Então é C Sharp. Então é C Sharp que tu vai ter que usar, certo? Ou jogar para C Sharp, tá? Fazer o comando em JavaScript e jogar para C Sharp, tá? Jogar para C Sharp que nem eu fiz ali, né? Mas se tu vai enviar uma informação, eu te sugiro usar C Sharp em vez de JavaScript, tá? Normalmente o JavaScript a gente usa mais, tá? Quando é para fazer uma leitura onde não está passando informação muito vamos dizer assim, perigosa, né? Certo? Eu uso muito do JavaScript só para fazer códigos internos, só na parte do cliente, como o Eric comentou ali, tá? Quando envolve comunicação externa, isso aí, ó. Então, se as informações são sigilosas e pessoais, eu te sugiro, né? E se é uma informação que tu vai buscar, não sempre, não é uma coisa assim seguida, não é que nem aquele meu exemplo que eu passei antes ali, que a cada segundo tinha que buscar informação, tá? Certo? Se não é algo assim, eu te sugiro usar C Sharp, tá? Te sugiro usar C Sharp. E aí a gente deve ter alguns outros exemplos aí, tá? Mas vamos ver o que o Eric tá passando ali, beleza? Vamos esperar o Eric dar o toque dele ali. Alguém mais aí está querendo ver alguma coisa aí, pessoal? Seja bem-vinda, Catiane, Caio, que eu acho que é a primeira vez que vocês estão vindo aqui. Obrigada, Mário, tudo bem, Felipe. Catiane? Tudo e você? Tudo já. Eu posso Pode falar. aproveitar? É uma Claro. bobeira, sim, que eu tentei usar no G20 e não consegui. Mas sabe ali quando nas funções pré-definidas, deixa eu só dar uma olhadinha aqui para eu lembrar como que tá, peraí. Tu quer mostrar aí para nós? Mostra na tela aí. Tá, só um minutinho. Eu descompartilho aqui e tu mostra aí a tua tela, tá? Tá, deixa eu só achar aqui onde que eu... É uma bobeira, mas eu realmente não consegui usar isso. Deixa eu ver. Tá, eu vou parar de compartilhar aqui e vou liberar para ti, tá? Tá. Pode usar aí. Tá, eu vou só achar aqui. Tá. Esse daqui. Tá, pode mostrar aí. Se a gente puder te ajudar. Hoje nós estamos aí com um monte de fera aí. Tá. É só para você me dizer se funciona ou não, porque eu tentei usar e não consegui. Peraí que eu vou compartilhar, tá? Tá bom. Mário, depois a gente dá uma olhada no que tu precisa aí, tá? Tu ficou de passar, Mário, uma relação das coisas que tu precisava aí e tu acabou não passando. Mas vamos lá, depois a gente fala. Tá. Aqui nas funções pré-definidas tem esse mostrar touch alerta, né? Eu tentei usar ele. Ele funciona se você tentar utilizar numa Windows Settings? Funciona. Funciona. Tá. Isso aí é só uma função, viu? Isso aí é o seguinte, tem o toast, se tu abre ali para te ver, tem o toast e tem um outro ali. Mostra ali, tem o toast e tem o switch, tá? Esse eu consegui usar, o switch. Eu não consigo usar esse. Não, acho que é o contrário. O switch é aquele que levanta uma caixinha colorida? Eles são, vamos dizer assim, um pouquinho diferentes só na estética, tá? Mas a função é a mesma, os dois têm a mesma função, tá? Eu praticamente eu só uso o Toast, tá? Eu acho ele mais legal. E como eu uso muito o código C Sharp, eu acabo usando o Toast só lá na verdade é Toast TR, tá? Tá faltando um R ali no final. O pessoal da SSI não botou, certo? É Toast TR,
tá? É o nome certo dele. Mas assim, funciona assim, tá? Funciona. O que que aí deveria ter funcionado aí, Catiane, porque assim, ó, está dando um salvar, né? Certo? Na verdade, aqui eu só criei de exemplo para poder te mostrar o que eu queria perguntar. Mas nem era nessa tela que eu estou tentando utilizar. Eu tentei utilizar numa tela que abre numa Windows Settings, mas para mim não sobe a caixinha com a mensagem. O que pode estar acontecendo, Catiane, é que, de repente, a informação ela não está, ela está sendo suprida, ou melhor assim, ela está sendo mascarada por alguma outra informação que tem na Windows Settings. Entendeu? Entendi. A informação, ela está aparecendo, só que tu não está enxergando ela, porque alguma outra coisa está obstruindo a informação. Entendi. Tá? Eu vou... Certo. Depois eu vou fazer um teste aqui, aí eu te mostro, então. Isso, porque assim, ó, funciona isso aí? Tranquilo, funciona. Tá? Nesse exemplo que tu está dando aí, ó, tu vai salvar, por exemplo, tu pode botar esse... Oi, Eric, pode falar. Desculpa, eu não estou vendo a tela, tá? Eu só estou ouvindo porque eu estou codificando aqui. Mas duas coisas. Primeiro, a gente normalmente diz que deveria funcionar, tá? Que pode ser que realmente tenha algum problema no G20, tá? Então, começa por aí. E depois, a melhor maneira de você testar isso é você depurando direto pelo próprio navegador ou depurando pelo Visual Studio, que é para saber se não tem nenhum erro de JavaScript. Porque às vezes quando você tem um erro de montagem de JavaScript, ele trava, não mostra erro nenhum, mas também não executa o restante do script. Tá? Então já aconteceu muitas vezes de eu ficar perdido, procurando igual um doido qual era o erro, não aparecia erro nenhum, mas na realidade ele não carregava a tela inteira, não executava todo o script do JavaScript, tá? Então é muito interessante, nesses casos assim, você depura para poder verificar, pô, ele está executando tudo direitinho, carregou todo mundo, então beleza, já não é nenhum problema de JavaScript. Porque o JavaScript ele é complicado, porque como ele não é compilado, igual é o C Sharp ele é uma linguagem compilada. Então quando a gente executa no Visual Studio, ele verifica, né, todos os erros possíveis de sintaxe, de linguagens, enfim, ele vai analisando aquilo pra gente. O JavaScript não. O JavaScript ele é uma linguagem que ele é executada, né, lá no momento em que ele vai ser rodado no navegador. Então você não tem uma pré-compilação anterior. É só na hora mesmo que você vai saber se tem erro ou não. Entendeu? Então é interessante você fazer essa depuração para ter certeza de que não tem nenhum erro e de que o script foi executado até o final. Certo, entendi. Mas fora ter algum tipo de erro, deveria estar funcionando normal. Se alguém já utiliza dessa forma no Windows Settings e funciona normal? Faz um teste aí rapidinho, Regis. Isso aí é tranquilo para fazer. Não, só para saber se alguém já usou, funciona, porque aí eu vou fazer isso que você acabou de falar, né? Ver se não tem um erro na minha página. Eu vou aproveitar que tá aqui. É porque essa tela que eu tô, ela não abre no Windows Settings, ela abre no iFrame. Pera. Deixa eu lembrar qual era a tela que eu tô usando isso. Não vou lembrar agora qual era a tela que eu coloquei, mas eu tive que tirar porque não deu certo. Oi, Catiane. Oi. Eu vou compartilhar minha tela aqui, eu vou te mostrar. Tá, fica à vontade. Tá? Eu vou te mostrar um exemplo que eu fiz aqui, tá? E que tem lá nas aulas lá. É o mesmo exemplo que eu estava mostrando antes do projeto, tá? Olha aqui, ó. Certo. Tá vendo aqui, ó? Então, onde que eu estou usando esse aqui, ó? Eu estou usando nessa tela aqui, tá? Nessa tela de salvamento de cliente. Até se tu quiser baixar esse projeto, pode baixar, tá? É só pegar lá. Então, normalmente, o que eu faço? Em vez de eu botar aqui no comando de salvar, eu boto no All Save Successed, tá? Que daí aqui eu sei que ele salvou com sucesso,
tá? Certo. Então, depois que ele salvou com sucesso, né? Ó, eu mostro o alerta. Tá vendo aqui, ó? Tá. Mostrar Tá. alerta. Ele vai Tá? executar a mesma função independente de ser server ou client? Porque aqui você Como é está que é? usando no server. Aqui o seu exemplo, você está colocando ele no evento server, né? A minha dúvida é, ele E funciona da mesma tanto, forma se tanto for faz. server ou client? Ele executa, a função é a mesma. A função é a mesma. A Ah, função é a tá, mesma. então tá. A função é a mesma. Tá, ó, aqui, ó. Eu estou botando Uhum, toast alerta, tá? Certo? Salvo com certo. sucesso. Isso aqui vai funcionar. Quer dizer, foi o que o Eric falou, né? A gente sempre diz que vai funcionar, mas tem que fazer teste, testar, né? Para ver. Mas pelo menos estava funcionando, né? Certo? Certo. Mas isso aí tu Aí pode você vai mandar botar abrir no Windows 7. aqui, sim. Eu, Ah, eu tá. Então. posso abrir ela numa Windows 7 e tranquilo, vai dar a mensagem. Tem que dar a mensagem. Tá? É que eu não sei como é que está esse projeto aqui, porque eu peguei ele já faz um dia. E se ele tiver com errinho aqui, daí fica complicado eu ficar descobrindo algum erro, tá? É um projeto que a gente mexe bastante. Mas tu pode fazer esse teste aí, tá, Catiane? Tá? Uhum. Pode usar esse, ó, mostrar o alerta, né? Certo? Que com certeza já funcionou, Sim, tá bom? certo. Entendi. Tá, tu tinha alguma outra coisa para ver, Catiane? Tu quer ver mais alguma coisa que tu estava falando antes ali? Na verdade, o que eu falei também, que não sei se é aquela questão do list box, que eu não consigo usar o filtro com parâmetro, Ah, sabe, de vamos filtrar ver se o o. Eric. Isso. Uhum. Eric, tu já usou o Listbox com filtro? Eu lembro que uma vez eu fiz o Listbox lá no projeto, mas eu não lembro se eu usei filtro. Tu usou, Eric? Listbox com filtro. Eu tenho vários listboxes que eu estou usando no projeto da Bave, mas eu estou fazendo isso via código. Então eu não sei se lá no G20 tem algum problema. Mas o melhor caminho é fazer um teste, cara. Isso aí tem que ver, porque como a gente está numa versão beta, né? Então tem coisas que realmente pode estar funcionando e pode estar não, pode estar parado de funcionar. Você vê que foi semana passada ou semana retrasada mesmo, eu passei raiva aí, né? Coisa que funcionava, eu tenho certeza que eu gravei o vídeo explicando como é que funcionava e aí parou de funcionar. Era para ser feito de um jeito e não está sendo feito. Então eu passei raiva já ao vivo aí, tem umas semanas aí atrás. Então a melhor maneira é fazer o teste agora, cara. Não, É pegar um isso eu projeto já aí e fazer o teste testei. na hora. Isso eu já tentei no meu projeto e não funcionou. Eu colocar um filtro que ele vem de um parâmetro. Aí quando eu rodo, que eu vou verificar por que, que não está filtrando. Na verdade, ele dá erro no próprio SQL, porque o parâmetro vem vazio. Mesmo eu passando o parâmetro ele está preenchido. Ele está preenchido até determinada parte do código, mas não sei porque quando ele vai executar o filtro do listbox, o parâmetro já está em branco, não tem mais valor. E tem que analisar o seu código mesmo, porque vamos dizer assim, pelo nativo do G20, vamos imaginar pouca codificação ou nenhuma codificação. Vou pensar o comportamento esperado dele nativo, tá? Quando você coloca um parâmetro de passagem de página, que é o que a gente usa no G20, Uhum. ele vai fazer o page load, vai fazer o load completed, e aí você tem a exibição do conteúdo, dos dados, ok? Então, você tem a possibilidade de parar depurando ali desde o momento do page load até o load completed. Ele vai mudar aqui dentro do page load, ele vai trazer essa informação vazia, depois ele vai buscar pegando da URL, coloca aquilo como sendo parâmetro e aí ele vai fazer o filtro propriamente dito, tá? Então, o Isso. comportamento esperado é esse. Se por algum motivo tem alguma codificação a mais que você tenha feito, a gente vai precisar dar uma acompanhada. Mas não Então, teria motivo para ele não fazer dessa forma. então, na verdade, assim, o mesmo filtro, a tela possui o mesmo filtro do list, entendeu? E na tela ele filtra certinho, não dá erro. Mas Ok? quando ele vai executar o filtro do list, ele dá erro no SQL porque os parâmetros estão vazios, então não consegue filtrar.
Eu tenho ele Aí até aqui. só testando mesmo, cara. Eu posso Ó, Aí, mostrar? sim, sim, pode? pode mostrar. Catiane, Ah, oi. tem um colega nosso aí, o Antônio Carlos, tá? Que ele tá mostrando um código ali. Dá uma olhadinha. Ele tá dizendo que dá para usar uma função. Dá uma Ah, não, olhada ali que ele sim, tá. sim. A função eu testei e funciona. Era só saber se eu usar os recursos do G20, porque eu queria aproveitar o máximo que eu pudesse de recursos do G20 ao invés de codificar. Mas se não Correto. funciona, paciência. Aí eu vou partir para o código mesmo. Bem-vindo Mas ao grupo. mostra aí para nós aí. Bem-vindo ao clube. Tá, só um minutinho. É, Ó, é tá assim mesmo. vendo? Vou compartilhar com vocês só para vocês darem uma olhadinha. Ele já deu erro. Pera aí. Tá, mostra aí. Ver se ele... Ó, tá vendo? Quando ele vem aqui, aqui é o filtro do meu list. Quando eu vou pegar aqui o select que ele está executando, ó, tá vendo aqui no where? Tá vendo que onde tá o igual veio nada, ó. Tá vazio, não tem informação nenhuma. É como se em algum lugar ele estivesse passando e estivesse limpando o valor do meu parâmetro. Porque esse mesmo filtro que está aqui no list é o mesmo filtro que eu tenho na tela. E na tela funciona, ele não me dá esse erro. Aí se eu mostrar para você aqui como que está o filtro da minha tela, Pode fechar aquele Skype ali em cima, Catiane. Isso. E parei de ouvir todo mundo. Eu desliguei o meu aqui, a Catiane está ali. Ah, tá, desculpa. Catiane, tu está mostrando para nós aí, né? Alô? Tá me ouvindo? ah, meu som tá. Oi, Oi, desculpa, tá desculpa. bom. Então, você percebeu que ele chegou aqui sem nada? No meu where? Não tem nada, ó. Tá vazio. Mostra lá o código lá no G20 lá, faz favor. Isso, aqui, é Não, essa tela aqui, ó. Eu chamo dessa tela aqui de venda. Eu tô passando esse parâmetro aqui, que é um texto mesmo, não é nenhuma variável. VNDA. Aqui eu passo a chave da tela. Aqui na minha tela eu faço o filtro aqui, ó. Aí tá aqui o filtro. Eu não sei onde que ele
se perde e não acha mais o valor? Esse ente WFU está passando esse parâmetro ente, né? Isso. Isso. Esses dois parâmetros, isso. Mas poderia pensar assim, a variável está indo vazia. Só um pouquinho, só um pouquinho. Bota ali de novo, Cátia. Tá Aonde? Na faltando uma tela? coisa. É onde tu estava ali, no filtro. E no filtro? Parecia que estava faltando alguma coisa aí. Podemos fazer de novo. Faz ele de novo aí, faz favor. Porque eu tô achando que está faltando um parênteses no começo ali. Então, mas se tivesse faltando, ele já daria erro, né? Aqui tem um Não, parênteses. não. Faz ele de novo ali, coloca Tá. no campo. Isso, isso. Tá? Dá mais. Tá? Entende? Tá vendo lá, ó, no começo? Não pode tirar, não. Não pode Não tirar pode isso aí. tirar? Não. Eu tenho pavor disso daqui. Desculpa. Eu sempre tiro, porque pra mim dá até. Deixa assim, então, não tiro o parênteses. Fica com esses dois Não. parênteses aqui. Não, assim, ó, quando tu monta isso aí, tá? Quando tu monta via código, que nem tu tá montando via código aí, tu não pode mexer em nada aí, a não ser em passar uma informação. Mas esses parênteses que ele está colocando aí, esses parênteses são importantes, tu não pode tirar eles, tá? Tá. Porque isso aí é uma montagem que o GVince faz, e nessa montagem aí, quando ele vai lá pro C Sharp, ele vai criar um código C Sharp, entendeu? Ele vai Certo. entender, Nossa, vai transformar isso aí. É diferente de tu clicar no code e fazer um código, certo? Esse código aí é certo. um código que só o GVince entende, tá? Tá, Então tu não pode tirar os parênteses. eu vou Tenta compilar. rodar de novo aí, faz favor. Tá. Pode não ser esse o problema, tá? Certo? Não, sim, claro. Ele vai demorar um pouquinho se vocês quiserem falando alguma outra coisa aí, só para não ficar. Ele demora uns 5 minutinhos. Essa questão, eu não sabia dessa questão de que não pode mexer. Eu particularmente sempre tiro, porque eu já tive problema com isso. Dos parênteses a mais que ele coloca. Eu estava com o fone desligado aqui e estava falando. Não, assim, ó, quando o GVince cria aquela codificação ali, tá? E depois ele traduz isso aí para um código C Sharp. Então, a única coisa que eu faço quando acontece isso aí, eu só vou trocar se alguma variável tiver com alguma coisa que não era para eu colocar daquele tipo ali, tá? Tipo uma variável com código C Sharp, alguma coisa assim. Se não, eu não mexo, tá? Porque senão Entendi. ele não consegue daí montar lá o código. Pode ser isso que Entendi. esteja acontecendo, Nossa, então eu vou certo? revisar. Porque eu sempre tiro, quando eu vou passar duas condições no filtro, eu sempre vejo que ele cria esses parâmetros, né, na primeira condição. E eu sempre vou tirando. Porque eu acho que Não. me confunde depois na hora de eu fazer o debug, esse monte de parênteses. Se tu quer fazer, uma dica que dá para ti aí é o seguinte, que tu pode fazer é o seguinte, fazer esse código aí como tá aí, via codificação code, né? Certo? Que nem tu fez Sim. ali, e depois ir lá no C Sharp e ver como é que ele montou lá e trazer via C Sharp. Tá? Eu faço muito isso aí. Eu fiz um teste, deixa eu só dar Pode uma fechar olhadinha. esse Skype aí, Katinha. Pode fechar ele. Deixa eu Aí, só ver. beleza. Eu acho que eu cheguei a montar o código. Peraí.
Ah, ele já tem aqui, ó. Eu cheguei a montar o filtro via código. Porque, que nem eu te falei, eu tinha feito o código, na verdade, eu não sei. Lembra que eu te falei que estava dando muito aquele erro de tabelas não encontradas? Sim. E aí eu resolvi fazer todos os filtros de tela via código. Só que esse erro eu acho que eles já arrumaram. Quando eu fazia, colocava no filtro do listbox a chamada da função, ele criava como string, ao invés dele Certo. fazer criar a chamada da função no C Sharp. Deixa eu ver se terminou. Mas agora tu tá usando filtro, é isso? Não, na verdade, eu tava testando para ver se eles tinham corrigido esse erro, né? Do parâmetro, né? Para poder utilizar o parâmetro, que esse é um só dos lists que a gente tem no sistema, mas a gente tem vários outros que a gente ainda não criou por causa do bug que estava dando. Não funcionava nem via código e nem via parâmetro. Tu disse que ele estava passando como uma string, é isso? Isso eles já corrigiram, que eu testei e corrigiu. Quando eu colocava a chamada da função, lá no Hum, C Sharp ele colocava uma string, ele escrevia, por exemplo, que nem filtro entre aspas, que é o nome da minha função. certo. Eu acho que vai dar alguns erros aqui, porque eu estava mexendo. Ó, ao invés dele fazer a chamada da função assim, ele colocava aspas, filtro, abre, fecha Ah, parênteses, sim. aspas. Que o pessoal tá falando. Então, essa parte do filtro aí foi realmente que eu fiz. Eu criei o código para poder fazer o filtro dessa tela. Só que aí eu tentei usar esse mesmo conceito que eu usei, que eu passei aí na Triview, eu tentei usar nessa tela e não consegui, ele dá erro. De poder redirecionar dentro da mesma tela passando um outro parâmetro. Aí eu também já não sei se é por causa do filtro ou porque quando ele clica no list box, ele tem que recarregar a tela posicionando naquele registro que ele clicou. Tá carregando aí? Tá, vai demorar um pouquinho, que ele demora. E aqueles erros lá os erros lá do. Ele mostra, mas vai normal. Não sei porque ele mostra esses erros. Não, 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 eu tô falando do erro lá da devolução e devolução de compras. Ai, deu erro. Deixa eu ver se ele vai abrir normal. É que Ah, não. O isso da devolução que o David está o, fazendo? o que tu tá fazendo aí, Catiane, tu tá considerando que ele pegue uma cópia anterior. Como assim? Tu deu sim ali na hora que ele deu a mensagem. É, Tinha que dar então, eu não dei. e ir atrás dos erros. Se tu deu sim, ele vai considerar, ele vai passar adiante, né? Esqueci aqui.
Bom, pessoal, já estou com material preparado aqui, tá? Quando eu puder, vocês me avisem. É só para finalizar aqui, aí você já pode mostrar. Só um minutinho. Aí, tá vendo? Ele dá o erro no mesmo lugar. Aí, quando eu vou ver aqui, ó, mesmo colocando o parênteses a mais, ele vem vazio, ó. Ele não retornou nada aqui. O filtro. Então não era o que a gente estava. É que eu fico falando e eu achando que eu não tô no mudo. Então não é o que a gente imaginava, né, Katia? Então realmente deve ser algum outro problema aí. E Então, tu eu comentou que acho estranho que na tela funciona esse filtro. O filtro é o mesmo, é a mesma variável que está sendo utilizada para filtrar a tela e não tem esse problema, entendeu? Eu poderia usar uma combo box nesse caso, né? Que eu não queria mudar muito o layout do sistema antigo. Mas eu vou usar o código mesmo para tentar resolver. Eu só queria ver se eu não estava fazendo alguma coisa errada, entendeu? Para tá vindo não, a vazio princípio aqui. não. Não, a princípio não. O que tu tá Então. passando lá tá certo. A única dúvida que eu tinha era com relação à formatação do código, né? A princípio tá certo lá o filtro, como tu fez. Então isso aí deve ser um erro mesmo, como tu tinha falado, do G20, né? Que tu até tinha comentado, passado pro pessoal, não tinha? Sim, já passei. Eu já passei, acho que já tem quase. A gente começou esse sistema em fevereiro. Essa foi uma das primeiras telas que eu fiz dentro do sistema. Então tá desde fevereiro com esse mesmo problema. Certo. Mas eu já. É que assim, dava erro inclusive com o código. Eu acho que com o código eles resolveram. Eu vou até testar aqui enquanto eu vou descompartilhar a tela pro Eric continuar. Então tá bom. Mas eu acho que estava dando erro, inclusive, na, com o código, que ele criava como se fosse uma string, ao invés de fazer a chamada da função. Certo. Então, vamos lá, Eric? Sim, vou compartilhar minha tela com vocês, se o Tá bom. Skype quiser, né? Que às vezes acontece dele não ir, não. Porra, infeliz. Agora vai. Estão vendo minha tela aí?
Sim. Ok. Criei aqui um projetinho básico, tá? De JavaScript, onde você tem aqui 2 páginas ASP simples, tá? Um projeto sem banco, só com 2 páginas aqui para poder exemplificar a questão de como que você tem acesso, né, e de que forma que você exibe essas informações. Então, criei uma página em que ele vai fazer um cálculo somente em JavaScript, tá? E uma outra página que vai fazer o código com o lado do servidor. Então, aqui eu tenho, do lado do JavaScript, coloquei um Ajax aqui, um botãozinho de alternar, que é para poder navegar para outra página, tá? Nas 2 páginas. Então, aqui vocês vão ver eventos simples do lado do cliente mesmo, uma navegação, tá? Cada um navegando para outra, alternando essas 2 páginas. No lado do JavaScript, tá? Somente JavaScript, botãozinho aqui, eu criei uma função customizada. Nessa função, eu fiz o seguinte, peguei uma variável, somei 2 valores, peguei o resultado e estou fazendo um alerta desse resultado. Extremamente simples. Tá? Ou seja, estou pegando, somando 2 valores e apresentando um label concatenando com esse resultado. Ok? E eu vou fazer a mesma coisa do lado do servidor, só que aqui, ó, na função do lado do servidor. E aí eu peguei essa função customizada, vim aqui e cadê o bichinho? Está aqui. Ó, peguei um inteiro, resultado, fiz aqui a concatenação e estou mostrando um alerta. Certo, pessoal? Bem simples. Gerei esse código, coloquei aqui no Visual Studio. Aqui vocês vão ver, ele vai gerar as páginas somente javascript.aspx e o C#. Tá? Então lembrem que eu falei com vocês mais cedo, C# é tudo aquilo que ele vai executar no servidor e a página ASPX é o HTML já adicionando JavaScript e também fazendo as referências de CSS. Então vocês vão ver aqui, tá? Referências de CSS e também a questão do JavaScript. Tá vendo aqui, ó? Fazendo referências às classes, ó, que ele joga lá e direciona para o CSS. Aqui em cima ele vai fazendo referências, né, de C#, perdão, de C# não, desculpa, de JavaScript e por aí vai. E esse cara, tá, ele vai gerar um arquivo que é esse aqui, ó, com server user e somente JS user. Vamos olhar aqui o com server user, ele está vazio. Por que ele está vazio? Porque lá no GVince eu não gerei nada dentro do servidor fora do próprio C#. Tá? Então eu tenho código aqui dentro do C#, mas eu não tenho nenhum código dentro do JavaScript. E exatamente o inverso eu fiz aqui dentro daquela página de somente JavaScript. Nada do lado C# e o código dentro do JavaScript. Quando a gente vem para a execução da página propriamente dita, vou fechar isso aqui, tá? Então vamos alternar. Essa aqui é a página somente JavaScript. Quando eu clico em alternar, ele muda para o lado do servidor ou muda para o lado do cliente. Ao clicar no botão do cliente, ele exibe para mim aqui, ó, o alerta, né? O resultado é igual a 3. Ok. Qual é o resultado que eu tenho do lado do servidor? Exatamente a mesma coisa, resultado é igual a 3. Porém, se eu tiver dentro dessa página do cliente e pressionar F12, que é a depuração do Chrome, tá? Acho que do Firefox também, se não me falha a memória, você tem a possibilidade de você navegar pelos códigos, tá? Os códigos que estão disponíveis. Então aqui nos códigos, você pode ver, tá? Que eu tenho dentro de Pages a página ASPX que ele montou. Essa página ASPX veio de lá do servidor, né? Então ele tem aqui as informações, monta, executa os scripts, funções e tudo mais. Porém, aqui na pasta JS, na página de JavaScript, ele tem, ó, esse arquivo, que é o arquivo somente user. E olha o que eu tenho dentro desse arquivo, que qualquer cliente, tá, através do browser, ele tem essa informação. Aqui, ó. Se esse cálculo fosse uma regra de negócio no navegador, teria acesso a essas informações. Agora, se nós alternarmos e formos procurar essa informação lá no lado do servidor,
tá? Nós vamos ver que ele não vai ter essa página, quer dizer, ele vai ter a página, né? Só que essa página está vazia, porque ele está executando esse cálculo dentro do servidor. E onde estaria essa informação? Deveria, né, estar aqui dentro da página com o server.aspx. E aqui você não vai encontrar nada referente àquela regra de negócio. Ele simplesmente exibe o resultado daquela fórmula, mas não mostra como aquela fórmula foi feita. Tá? Então, é um exemplo que eu queria mostrar para vocês de como que o resultado sendo feito lá no JavaScript, legal, ele é mais rápido, ele pega só os dados da tela que já estão disponíveis e, consequentemente, ele vai apresentar para o cliente de uma velocidade muito maior. No lado do servidor, ele vai ter que ir lá no servidor, manda a requisição para o IS, faz a conta, o servidor monta uma nova página, devolve para o navegador e o navegador renderiza novamente. Então ele tem um trabalho de ir e voltar, né, tem um fluxo de dados aí, porém ele fica completamente seguro com essas informações dentro do servidor. Consegui explicar, pessoal? Entenderam aí bem a diferença entre essas duas coisas? Da minha parte, já sim, né, Eric? Professor. Pô, professor. Eu estou vendo exatamente o pessoal que é mais iniciante aí, que tem alguma dúvida em relação a essa parte conceitual. É importantíssimo entender esse conceito. O que seria, Paulo, colocar nas dicas? Qual que é a tua ideia? Que lá a gente só coloca códigos, né? E, na verdade, aí o que o Eric estava comentando, né? Bom, acho que todo mundo entendeu aqui o conceito, né? Vamos ver o que o Mário ali tá querendo ver. Mário, pode colocar um exemplo disso aqui? Não, isso aqui a gente já tem exemplos lá, mas tudo bem, podemos depois pensar. Vamos lá, Mário, passa aí as tuas dúvidas. Tá ouvindo ou não? Oi? Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo, pode falar. Então, a minha dúvida é muito básica, não é de programação, né? É mais um G15 mesmo. O que está acontecendo é o seguinte, eu executo várias modificações do projeto. Tua voz tá sumindo. Eu vou falar mais devagar. Bem baixo, tá muito baixo teu som. E agora, melhorou? Agora sim, Tá bom. Então, eu estou com uma dúvida com relação ao desenvolvimento G20. Eu faço diversas modificações no projeto e testo ele local, funciona bem, né? Aí quando eu subo para o público, ele às vezes ele não faz o adapta e dá erro de banco. Aí o que eu tenho feito? Eu pego e modifico todas as telas, modifico alguma coisa em tabelas, aí eu mando gerar o código fonte de novo, e aí quando publica ele roda o adapta. Eu queria saber se isso é normal ou se tem uma forma de eu eliminar todo o código fonte e pedir para ele gerar tudo de novo, sem eu ter que ficar modificando alguma coisa para forçar a geração dos fontes. Tá, a tua voz tá bem ruim, Mário. Mas deixa eu tentar entender. Quando tu joga, a tua dúvida é com relação à geração dos fontes e depois quando tu publica, ele faz um adapta. Eu não consegui entender direito. Ele não adapta, ele não gera o adapta e ele dá erro no banco. Ele não gera o adapta. Ele não roda o adapta, né? Lá quando eu publico. Tá, mas deixa eu mostrar minha tela aqui. Eric, tu quer falar alguma coisa? Bom, basicamente tem duas questões aí importantes que você precisa observar. Tá? A primeira delas é lá na configuração do banco de dados.
tá? Você tem a marcação onde ele permite a adaptação daquele banco. Aquilo ali estando desmarcado, ele vai gerar o app config, tá? Com essa informação igual a falso. Tá? Mostra aí, Regis. Deixa eu ver sua tela, peraí. Ali, ó, tá vendo? Exatamente onde o Regis está mostrando ali agora. Você seleciona o banco e se essa opção estiver desmarcada, tá? Ele simplesmente, quando você gerar o código-fonte, nada mais, nada menos do que ele gera lá no app config uma informação que é um true ou false. Então, mesmo que no gvince esteja marcado ou desmarcado, você pode, em tempo de execução, alterar o app config e setar para forçar uma nova configuração ou forçar uma nova adaptação. Lembrando que toda alteração feita no app config, uma vez que já tenha sido executada a aplicação, é necessário fazer uma alteração no webconfig também. Tá? Aí você vai forçar ele ler o app config novamente. Tá? Então tem esse detalhezinho aí que é importante a gente tá lembrando. E em relação a ele estar dando erro, é justamente porque ele não está adaptando o banco. Né? Então muito provavelmente você teve uma mudança no banco e quando você executa a aplicação ele sente essa necessidade, né, de fazer essa mudança no banco. Mostra o app config. Exatamente ali, ó, tá vendo? Essa aqui, essa chave run adapter é setada para true ou false, de acordo com o que você gera no gvince. Porém, mesmo que você já esteja com essa aplicação funcionando, já publicado em algum servidor, você pode modificar isso daí a qualquer momento, tá? Porém, se já tiver feito alguma execução, ele já vai ter lido o webconfig. Então é necessário que você faça a mudança no app config e também faça a mudança no webconfig. Entendeu, Mário? Entendi. Eu vou tentar verificar então. É no próprio código já gerado, né? Aí eu abro e vejo se está true. Conforme está mostrando aqui, Mário, olha, dá uma olhada aqui, Mário, tá? Ó, o webconfig, ele está aqui no projeto, tá? Bem abaixo de todas as pastas está aqui, ó, webconfig. Aí tu vem aqui, ó, e tu clica em qualquer lugar aqui, ó, tá? Só para dizer que tu gravou isso aqui, ó, tá? Ele vai lá em cima, ó, e tira o asterisco. Aí tu vem aqui no app config e bota true no run adapter e eu costumo também botar no check database, tá? Certo? Eu costumo fazer isso aqui. Por quê? Porque daí quando eu rodo aqui, ó, acompanha aqui, Mário, que daí tu vai ver. Ó. Quando eu for rodar aqui, ó, vamos ver, tomara que não tenha nenhum erro aqui nesse código. Não. Quando tu for rodar, a primeira coisa que ele faz, ele mostra o banco, para adaptar o banco, certo? Mostra as configurações do banco. Se está tudo ok, as configurações, tu dá um ok na coisa que ele vai abrir o adapter, tá? E isso também vale, tá, Mário, para o teu banco na publicação, certo? Então, o que sempre acontece é o seguinte, ó, quando tu gera o teu código na tua base local, tu roda o teu adapter ali. Quando tu leva isso aí lá para o banco, tu tem que levar também com o run adapter true, porque se tu fez alguma alteração na tua base de dados local, tu vai ter que fazer essa adaptação lá na tua base do servidor publicado. Então, lá também tu tem que fazer a adaptação, certo? Então, o mais correto é fazer isso aqui, ó, tá? Vai no teu código app config e manda ele rodar assim, ó. Bota true no run adapter e true no check database, tá? Ok. Que daí tu garante que vai abrir a tela para ti, certo? Faz isso, aí gera de novo os fontes e manda publicar, certo? Não, na verdade aqui tu não precisa gerar os fontes, tá? Tu pode publicar, bom, tu pode publicar por aqui. É que Existe o meu como... é a ouro, né? Então eu não tenho esse de publicar direto. Eu tenho que subir pelo FileZilla. Não, eu tô falando que se tu conhece JavaScript, tu pode... JavaScript, Visual Studio,
tu pode gerar publicação aqui direto no Visual Studio, sem precisar gerar pelo GVince. Não, Regis, ele não está falando disso, não. Ele está falando de enviar para o servidor de produção. Tá? O envio para o servidor de produção dele é através de FTP. Então ele vai pegar os arquivos que foram gerados, que foram preparados, né, pré-compilados para a publicação, e ele tem que enviar isso via FTP. Isso. Aí nesse caso, para você poder fazer as alterações daquilo que já está publicado, tá, como é que normalmente eu faço? Eu faço o caminho contrário. Eu baixo o appconfig e baixo o webconfig, faço a alteração que eu quero fazer e aí depois subo novamente esses dois arquivos para os seus devidos lugares. Com isso, ele executa essas alterações que a gente precisa fazer em tempo de produção, tá? Sim. Não, entendi. Tá bom. Olha aqui, Mário, ele tá carregando, ó, e a primeira coisa que ele vai mostrar aqui é pelo que eu estou vendo aqui, não deu nenhum erro, né? Então, é o banco, tá? Sim. Só aguarda uns minutinhos aí que ele vai... Que a primeira execução sempre demora um pouquinho. Pelo menos na minha máquina aqui demora. Olha aí, ó. Tá vendo, ó? Configuração do banco, ó. Certo? Aí, se tu, por exemplo, assim, quer fazer um teste, por exemplo, tu tá na base local e quer fazer um teste na base remota, tu pode trocar o nome do servidor aqui e tal. Se não, se tá tudo ok, tu manda criar. Na verdade, ele não cria, né? Porque já existe o teu banco, né? Mas se for a primeira vez, ele vai criar. Aí agora ele vai verificar, tá? Ele aqui já verificou, ele vai verificar se está tudo certo as informações, ó. Agora ele vai rodar o adapta. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é um exemplo bem claro, ó, de um erro que existe, ó. Erro ao criar o banco de dados temporário, tá? Acontece de vez em quando. Isso. Normalmente isso aqui acontece quando a gente tem alguma view onde a gente fez uma mudança na view. Esse aqui é um exemplo bem claro, ó, de coisa que pode acontecer, ó. E provavelmente essa view aqui, tá? Eu andei mexendo no campo da tabela orçamento e não mexi na view. Não alterei o campo lá na view. Certo? Tá? Senão ele traria aqui o adapta normal, tu clicaria aqui em adaptar, beleza, ele adaptou o banco, segue adiante. Certo? Não, tá bom. Eu vou então tentar mexer lá no webconfig, porque o meu problema está sendo esse mesmo, né? No local ele faz toda a adaptação, tudo certinho, e depois, quando está publicado, ele passa direto. E aí ele dá erro. Ele passa direto, ele ele não adapta. Não adapta e ele abre o login, né? Porque o certo é ele abrir uma tela simples. Ele já abre o login, aí mesmo que eu coloque admin, ele dá erro de banco. Ah, sim. Sim, porque o banco que tu tem lá no teu provedor tá diferente do que está dentro dos códigos do GVince, entendeu? E aí, então, o que tu tem que fazer é isso aqui, exatamente isso aqui, ó. Tá? Pode ver que aqui, ó, eu tô mostrando isso. Ó, pode ver que aqui, ó, eu rodei e deu pau no adapta, tá? Olha só o que aconteceu aqui no código, ó. O check database, ó, ele já colocou false, porque ele já passou pelo check database. Só que o run adapter, ó, ele continua true aqui, ó. Por quê? Porque eu não consegui rodar ele, ó. Eu não estou conseguindo rodar. Se eu tivesse clicado aqui em adaptar e ele fez a adaptação, aí ele vem aqui, né? E alteraria aqui para false. Beleza? Tá bom, tá ótimo. Mais alguma dúvida, Mário? Então, a próxima semana, eu vou colocar depois para dar uma analisada, seria a importação de tabelas nas planilhas de Excel. O GVince faz isso ou não.
Ah, ele faz, né, Mário? Eu acho que até semana passada eu expliquei isso também para o pessoal que pediu. Ah, então eu vou tentar dar uma olhada lá na aula anterior. Isso. Dá uma olhada que semana passada eu falei sobre isso aí, tá? Importação. Ótimo. Tá bom, muito obrigado. Era só isso mesmo. Tá bom, Mário. Obrigado. Pessoal, alguém mais tem alguma coisa aí? Queira ver? Betão, Antônio Carlos, o Wellington, o Fábio. Oi, Antônio Carlos, tua voz está bem baixinha. Câmbio. Alô, som. Eu vou escrever, né? Betão, tira o teu. É tu que tá falando ou não? É o Antônio Carlos. Betão, o teu fone tá aberto. Obrigado. Fala, Antônio Carlos, de novo. Vê se era esse o problema. Beleza, Betão. Oi, Antônio Carlos? Oi, Regis. Oi. Pode falar, eu acho que tinha antes interferência aí. Então, você tem algum exemplo de que seja para JavaScript? Sabe aqueles que você aperta no botão? Ele aumenta, incrementa um número, decrementa? Não estou conseguindo te entender. Boa noite, Wellington. Um abraço. Não, Antônio, eu não estou conseguindo te entender o que tu está precisando. Tu está usando, dizendo aqui para usar o HTML Code Control. Eu uso ele lá nos relatórios lá. Lá eu mostro como é que faz. Não estou conseguindo te entender o que tu está querendo. Não quer mostrar aí para nós aí? Ah, tu está fora. Tá. Eu acho que eu te entendi mais ou menos o que tu está querendo falar. Então é o seguinte, ó, Antônio Carlos. É mais ou menos o que o Eric estava comentando antes, tá? O que que acontece aqui, ó? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos ver se eu tenho algum exemplo aqui. Eu tenho um exemplo aqui de relatório, tá? Vamos pegar esse relatório aqui, ó. Relatório aqui, tá? Esse relatório aqui, ó, eu tenho um HTML Code Control, tá? Deixa eu pegar ele aqui. Aqui, ó. Isso aqui é um HTML Code Control. Ele está aqui na propriedade do HTML Code Control, ó, tá? Tá aqui ele, ó. Isso aqui é um código HTML, certo? Aonde vai isso aqui? Em que lugar é gravado isso aqui dentro do GVince, certo? Eu acho que é isso que tu está querendo entender, né? Então, isso aqui, ó, é aquilo que o Eric estava comentando, tá? Vamos voltar lá no nosso código, deixa eu pegar aqui relatório e orçamento. Vamos pegar aqui o relatório orçamento, pages, tá? Onde é que tá aqui relatório, orçamento, tá aqui. Tá, ó.
Aqui no relatório orçamento, está aqui ele aqui, ó. Eu tenho dois códigos. Eu tenho o código ASPX e o ASPX CS, tá? O CS é o código C#, é o código manual que eu fiz, né? E que o GVince também gerou. Tá? O GVince gera uma parte e onde tem o código do usuário é o meu código manual. Isso aqui fui eu que fiz. Vai lá no CS. E aquilo que foi colocado no HTML Code Control, ele traz para essa parte aqui, ó, que é o HTML, que é o ASP.XCS. Ele joga aqui dentro aquela codificação, tá? Então, quando tu usa aquele conceito aqui, ó, quando tu usa, por exemplo, nesse caso aqui, HTML Code Control, ou tu usa em alguns lugares que diz assim que é para te usar, deixa eu ver aqui se tem algum aqui. Aqui no Form 1, ó, tá? No Form, ó, Header Region, Registre Script. Aonde vai isso aqui? Certo? Ó, aonde vai isso aqui? Tudo para dentro desse carinha aqui, ó, para dentro do ASPX. Tá? É aqui que ele vem, essa informação. Ó, tá vendo lá, ó? Página inicial, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aquele código lá que foi criado. Eu não estou achando aqui o código. Mas aqueles códigos todos ali que a gente criou, que eu criei aqui, ó, tá? Todos esses códigos do Header Region, Registre Script, tá? São códigos que vão depois internamente fazer parte desse comando aqui, tá? Dessa parte aqui onde que tem o ASPX. Certo? Era isso, Antônio Carlos? Não, era isso. E, você poderia, por exemplo, pegar um text box e explicar a propriedade, aquela que eu falei, properties, extra properties. Como é que é? Pegar um text box aqui. Isso. Normal, dentro do design do GVince. Normal. Tá. Certo? Esse daí, isso. Aí tem uma propriedade lá, extra properties. Isso, olha aí, em diversos. Certo. Utilizar em cima, a de cima. Isso. Como utilizar esse campo? Cara, assim, ó, eu usei pouco isso aqui, tá? O de baixo é para usar para CSS, alguns estilos. É estilo, né? Isso. É. Agora, esse extra propriedades aqui, para ser bem sincero, eu já usei pouco. Não sei se o Eric já usou para alguma outra coisa além disso. Hein, Eric? Oh, desculpa, Regis, eu estava respondendo a Catiane aqui, mas o que é? Não, o Antônio Carlos quer saber o que se usa aqui nessas propriedades extras aqui de um campo. Tá. A diferença é o seguinte, esse extra properties aí são todas as propriedades extras que você utiliza na página ASP, tá? Faz o seguinte, abre aí no Visual Studio esse arquivo que eu vou explicar para vocês aí. Já estou aqui com ele. Mas não estou vendo. Ok, tá? Vamos ali, por exemplo, sobe um pouquinho, para a gente pegar um outro controle. Tá bom. Volta. Aí você tem ali, ó, um label, tá vendo? Ó? ID, label 2, run, etc, CSS class, papapá. Antes do fechamento dessa barra, clica nessa linha e dá um espaço. Qual link tu tá falando, Eric? Um pouquinho mais abaixo ali, onde você tem o label 2. Aí, olha ali, ó. Teleric, Rad Label, Label 2,
tá é essa linha aí. Vai no final dessa linha, você tem um fechamento ali, ó, tá? Dessa tag. Antes do fechamento dela, antes da barra, clica aí dentro. Não, você selecionou a linha inteira, clica nela. Dá um espaço. Aí, dá um espaço. Você observa que ele tem diversas outras propriedades, tá? Propriedades essas que você pode ter disponíveis no GVince ou não. Então, nem todas as propriedades dos controles da Telerik estão disponíveis para a gente ali dentro do GVince. Então, imaginando, tá? Eu vou supor, vou fazer uma ideia aí, que eu queira, por exemplo, pegar aquele Enable, que eu sei que o Enable tem, mas vamos imaginar que não tivesse. Então, você seleciona ali aquele Enable, Enter, igual. Se você tivesse colocado igual logo depois, sem dar o espaço, ele já tinha que te recomendar direto. Ele já ia te sugerir. Mas enfim, imagina que você pegou esse comando aí, é um comando que não tem lá no GVince, e você quer adicionar como uma propriedade extra. Você copia essa propriedade todinha do jeito que está aí e cola naquele trecho lá. Então, ou seja, todas as propriedades que estão disponíveis na Telerik você pode usar. Aquelas que o GVince já te facilita, ótimo. Aquela que não tem na interface do GVince, você pode adicionar naquele trecho ali. Entendeu? E isso nós estamos falando do extra properties, ou seja, que são as propriedades do controle a nível de ASP. Agora, aquela de baixo é onde ele fala do estilo. Isso aí só você copiar e colar aí, tá, Regis? Sim. Aí você tem embaixo ali, ó, o Extra Style Properties, ou seja, as propriedades extras de estilo. Da mesma forma, só que não é neste arquivo. Aí nós vamos estar falando de propriedades de CSS. Toda a página do GVince, ele gera um arquivo dessa página de CSS. Tá ok? E aí você pode, naquela página CSS, adicionar outras propriedades, além daquelas que já estão definidas ali em cima. Geralmente, leva essa barra de rolagem para cima, Regis, por favor. Lá em cima. Geralmente são essas que estão aí como aparência, tá vendo? Você vai falar de animação, você vai falar de cor, de fonte, enfim, alinhamento, tudo que se diz respeito à aparência é CSS. Aquelas que não estão disponíveis aí e você quer utilizar, você acrescenta ali embaixo como sendo extra. Entenderam? Beleza. Boa, obrigado pela aula. Certo. E no Visual Studio, é bem interessante para vocês estudarem quais são as possibilidades. Tá? Então, ali do jeito que nós fizemos no ASP, você também pode fazer no CSS. E aí você vai, digita, seleciona, né, o trecho que você deseja, aperta um espaço, que a IDE já te sugere algumas propriedades que ainda estão faltando, que ainda estão disponíveis para você utilizar, tanto em um quanto em outro. Tá? Isso daí ajuda muito, rapaz. A gente consegue descobrir bastante coisas somente fazendo por dentro do Visual Studio. E, obviamente, tendo acesso à documentação da Telerik, você vai ter possibilidade de ver todas as outras que estão disponíveis. Clica aí no Enabled, Red. Vai, desce aí para você ver todas as outras opções que você tem. Você tem várias outras coisas. Vendo fontes, enfim. Isso aí é uma questão assim delicada, tá? Por quê? A maneira como a Microsoft utiliza, ela permite que você sete coisas de aparência até mesmo dentro do C#, apesar de não ser o indicado e não ser o correto mesmo, né? O correto é cada um cuidar da sua parte. O CSS deveria cuidar da parte de aparência, o JavaScript de agilidade, né, de interação com o cliente, e o servidor cuidando da parte de regras de negócio. Mas você vê que você tem propriedades aí dentro da página ASP, ou seja, no lado cliente, que deveria estar a cargo do CSS, mas que você também pode estar
tratando aí em alguns casos. E também é possível de você fazer essas definições direto dentro do servidor também, apesar de não ser o local indicado. Beleza, pessoal? Só uma pergunta, rapidinho. E eventos também você consegue fazer aí? Fala um pouquinho mais alto, um pouquinho mais perto do microfone. Eventos que não tem no GVince? Eventos que não tem no GVince, com certeza, desde que eles tenham na Telerik. Por exemplo, aquele evento que nós estávamos falando da lista, tá? Que a Catiane mostrou mais cedo. Foi a Catiane que mostrou a lista, né? Que você tem um evento no clique. Sim. Lá no controle da Telerik, do controle do GVince, você não tem a opção do clique para você passar aquele item que foi selecionado. Porém, lá na documentação da Telerik você tem esse recurso. E aí você poderia utilizar isso como uma propriedade extra também. Excelente. Boa, muito bom. Maravilha. Já ficou a noite, ficou feliz. Beleza. Que bom. Beleza, pessoal. Uma boa noite a todos aí. Eu também já vou me retirar. Isso. Boa noite, obrigado Boa a todos. noite. Muito obrigado a todos aí, tá bom? Amanhã eu vou revisar aqui e vou tentar fazer uma anotação da aula, tá bom? Isso. Daqui um pouquinho já é liberada a aula aí, tá bom? Legal. Um abraço. Tá. Um abraço para todo mundo.